nosso encontro já está no ar. E no programa de hoje você acompanha uma reportagem especial sobre a tradicional festa em louvor ao Divino Pai Eterno. E fica sabendo também o itinerário da peregrinação de Nossa Senhora de Fátima aqui em Goiânia. Ainda acompanha o 9º episódio da série do Catjim. Também assiste uma reportagem sobre a manhã de oração pelos sacerdotes. E no quadro Solenidades e Festas, vamos entender um pouco mais sobre a solenidade de São Pedro e São Paulo. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima continua em nossa arquidiocese e nos dias 2 e 3 de julho ela estará na paróquia Santo Inácio de Loyola. No dia 4 de julho, ela visitará a paróquia Divino Espírito Santo. A peregrinação continua no dia 5 de julho na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, em Aparecida de Goiânia. A paróquia Santana, em Umas, será agraciada com a visita da Santa nos dias 6 e 7 de julho. E no dia 8, a imagem peregrina estará na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Primavera. Você pode ter acesso à programação completa no nosso site e aqui nas nossas redes sociais. A tradicional festa do Divino Pai Eterno, que começou no dia 24 de julho e vai até o dia 3 de julho, está acontecendo em Trindade, após 2 anos sem ter a romaria de forma presencial devido à pandemia do Covid-19. O tema deste ano foi tirado do livro do Apocalipse de São João e reformulado numa prece: Pai Eterno, fazei novas todas as coisas. Acompanhe a reportagem com Marcos Paulo Mota. Pela fé em Deus somos novas criaturas, firmes na esperança somos novas criaturas. Pai eterno, fazei novas todas as coisas. Iniciou no dia 24 de junho e se encerra amanhã, 3 de julho, a Festa do Divino Pai Eterno, que este ano completa 182 anos de devoção. Após 2 anos sem a presença dos romeiros aqui em Trindade, se deu início no dia 24 a Romaria do Divino Pai Eterno, que este ano tem como tema Pai Eterno, fazei nova todas as coisas. O tema quer dizer que nós devemos crer, confiar em Deus, recomeçar. Veja bem que o Padre João Paulo, que é o nosso reitor aqui, montou um temário envolvendo aí as virtudes teologais, as virtudes também que a gente deve cada dia mais cultivar entre nós, cardinais, ou seja, ter fé, esperança, ter caridade, amor, agir com prudência, temperança, fortaleza, enfim, com justiça, agir de um modo novo, crer sempre, confiar em Deus, confiar que o Divino Pai Eterno jamais nos abandona. Deus nunca nos abandona. Não foi Ele que mandou esta Covid, mas se Ele permitiu, Ele quer dar um ensinamento, permitiu que isso acontecesse, é um aprendizado para todos nós, para que a gente possa recriar, reinventar o ser humano. E Trindade esse ano está fazendo isso. Um convite a nós nos reinventarmos, a pensar o ser humano de um modo muito alegre, aberto, disposto, amando o próximo, gastando tudo que temos e somos em prol do outro. A Romaria do Divino Pai Eterno é conhecida também pela tradicional caminhada que os romeiros fazem de Goiânia até Trindade, mas muitos devotos saem de outros lugares. Confira estes testemunhos. Tem 6 anos que nós vemos essa Romaria de carro de boi igual eu mesmo tenho problema, tem ano que eu pensei, eu não vou, mas aí eu pego o Divino Pai Eterno e estou vindo, e nós gastamos 9 dias de viagem, 200 e tantos quilômetros, e eu venho de a pé. O senhor vem a pé? Pela fé do Divino Pai Eterno. E por que o senhor vem aqui, seu Zé? É para agradecer, né? O que o Divino Pai Eterno, que a gente pega com ele, então a gente não tem sempre a agradecer, não só pedir. E aí fez 6 anos que eu estou vindo, e se Deus quiser, ano que vem eu quero vir de novo. Essa é a segunda vez, né? Eu venho agradecer a graça que eu recebi, né? Eu tenho um problema de epilepsia, né? E depois que eu vim para cá agradecer, não tive mais, né?
e ao meu trabalho, à minha saúde pessoal, né? Eu só tenho a agradecer, né, ao Divino Pai Eterno, né? E ano que vem estarei de volta em agradecimento a todas as bênçãos que eu tenho recebido. Em 2020 eu fiz uma promessa para o meu filho que ele estava com um problema de saúde, aí com a bênção do Pai Eterno ele foi curado e a gente continuamos vindo. Essa já é o terceiro ano que a gente vem fazendo essa caminhada, de 230 quilômetros, de Lusiânia até a Trindade. E a importância dos seus companheiros estar junto com você? Esses companheiros aí são uns guerreiros também, eles vêm dar força, motivando e são uns heróis. A novidade deste ano fica por conta do monumento em homenagem às vítimas do Covid. Segundo o padre João Bosco, não é somente para as vítimas do Covid do Brasil, mas de todo o mundo. Na Romaria 2022, aqui no Santuário Basílica, nós tivemos essa iniciativa de colocar um monumento lembrando as vítimas da Covid-19 nesses últimos 2 anos e meio. Afinal de contas, mexeu com todo mundo, não é mesmo? Até o tema da nossa Romaria este ano, até o tema da Romaria diz recomeçar, fazer novas todas as coisas, porque toda a humanidade foi atingida pela Covid. E aqui no Brasil, quantos amigos, parentes, no mundo inteiro, todas as pessoas perderam. O Pai Eterno faz novas todas as coisas. A retomada presencial da festa também convida a todos os devotos do Pai Eterno a rezar por todo o mundo. Por isso, foram colocadas bandeiras de todos os países na rampa principal da entrada do Santuário Basílica. Pela fé em Deus somos novas criaturas, firmes na esperança somos novas criaturas. Pai Eterno, fazem novas todas as coisas. Rezemos pelos aniversariantes desta semana. No dia 5 de julho é aniversário natalício do Padre Antônio Donizete Guimarães. No dia 7 de julho comemora aniversário Monsenhor Luiz Gonzaga Lobo, Padre Carlos José da Silva, Frei Lourenço Maria Papim e o diácono Nelson Francisco de Jesus. E no dia 8 de julho comemoram o aniversário natalício Monsenhor Jean Birô, Padre José Pereira de Souza e o Padre Luvanor Pereira da Silva. Parabéns para todos os aniversariantes e também para você de casa que comemora mais um ano de vida nesta semana. Que o seu caminho seja repleto de alegria, de saúde e paz. E no próximo bloco você acompanha como foi a manhã de oração pela santificação do clero. E no quadro Solenidades e Festas vamos entender um pouco mais sobre a solenidade de São Pedro e de São Paulo. Estamos de volta. Na manhã do dia 24 de junho, aconteceu na Paróquia Sagrado Coração de Jesus a jornada de oração pela santificação do clero, realizada todos os anos na solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Nós nos reunimos nesta manhã da solenidade do Sagrado Coração de Jesus aqui na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, com o clero diocesano e o clero religioso, para celebrar uma manhã de encontro, de uma breve convivência e de um momento de oração, neste dia que é chamado Dia Mundial de Orações pela Santificação do Clero. A nossa programação teve uma primeira parte com testemunhos de alguns sacerdotes que puderam partilhar um pouco de sua vida e de seu ministério, ouvindo como que Deus conduz a história, desde o chamado, a vocação, o exercício do ministério e o testemunho do serviço a esta igreja. E depois nós dedicamos a oração diante do Santíssimo Sacramento, diante de Jesus Eucarístico, fazendo a hora santa, concluindo com a bênção do Santíssimo, em seguida o almoço. A importância desse dia é exatamente chamar cada presbítero à consciência de que precisamos cuidar da nossa santificação. O batismo é a fonte de todas as vocações. No batismo há um chamado à santidade. Somos chamados a ser santos no exercício do ministério presbiteral. Fico muito feliz de ver acorrer aqui a esta igreja mais de 100 padres do nosso clero. E assim, este encontro é mais um dos marcos
da vida do nosso presbitério, podemos dizer, do zelo e do cuidado da pastoral presbiteral para com os nossos padres. A manhã de oração foi marcada por momentos de espiritualidade e testemunho de alguns padres de nossa arquidiocese sobre a vida no ministério sacerdotal. Esse momento de oração é de fundamental importância porque reavigora a nossa vida de presbíteros, de padres, na nossa missão, nosso serviço pastoral, nosso zelo, nosso amor a Deus e ao seu povo. Um trabalho, uma motivação que já nos vem de vários anos e, graças a Deus, está sendo reforçada e vivenciada de forma mais profunda, como um momento de espiritualidade mesmo. Quanto ao que eu falei para os padres aqui hoje, toquei em alguns aspectos muito rapidamente a respeito da missão e a missão, sobretudo, adjentes, além fronteiras, não é? Lembrando que a igreja, nós cristãos batizados, somos por natureza missionários, isto é, se não formos missionários, isso não significa que eu tenha que ir lá na África, mas pode ser no meu âmbito, não é? Não somos, de fato, os discípulos e discípulas de Jesus. E deixar no coração de cada um de nós a inquietação, não é, do anúncio do Evangelho, que é a missão que Jesus nos confiou, quando diz lá em Mateus 28, 19 e 20, ide e batizai todos os povos, não é? Tornando os meus discípulos. A Igreja celebra a festa dos apóstolos Pedro e Paulo, segundo o calendário litúrgico, no dia 29 de junho. No Brasil, esta festa, em categoria de solenidade, é transferida para o domingo seguinte, para favorecer a participação dos fiéis nas celebrações. Neste ano de 2022, celebraremos então São Pedro e São Paulo, apóstolos e mártires, no dia 3 de julho. Nós conhecemos estes apóstolos pelas páginas do Novo Testamento. Simão Pedro, nós vamos encontrá-lo nos 4 evangelhos. Muitas notícias suas, desde o chamado à beira do lago de Genezaré. Paulo, nós vamos encontrar a história de sua conversão a partir do capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos encontramos muitas notícias também de Pedro. Paulo nos deixará muitas cartas, escritos preciosíssimos sobre o início das comunidades cristãs. O desenrolar da vida da igreja logo após a ressurreição do Senhor, vamos encontrar tantos detalhes e ensinos nos escritos de São Paulo. Também há cartas atribuídas a Pedro. Nós, ao celebrarmos a solenidade desses apóstolos, olhamos para o testemunho de sua fé. Ambos foram martirizados em Roma, onde encontramos as igrejas onde estão depositados os seus restos mortais. Assim, a Basílica de São Pedro, em Vaticano, ela está construída sobre o túmulo de Pedro, podemos dizer assim. E a Basílica de São Paulo, fora dos muros, também lá foram encontrados os restos de São Paulo. Quero chamar a atenção para a importância de pensar o ministério destes 2 apóstolos chamados colunas da igreja, num tempo em que falamos da igreja em saída. Eles foram os primeiros e grandes, gigantes da fé, para mostrar esse movimento apostólico. De fato, a palavra apóstolo significa enviado. E eles abraçaram esta causa e saíram em missão. Exatamente por isso, derramaram o sangue em outras terras, no território italiano, hoje, precisamente em Roma. Quando a Igreja fala, nesse tempo, da missionariedade,
falamos tanto de igreja em saída, podemos nos inspirar na disponibilidade missionária de Pedro e Paulo. Paulo é chamado o apóstolo das nações, mas também Pedro colocou-se como um missionário. Assim rezemos e celebremos a festa destes apóstolos em comunhão com esse projeto que vem das páginas do Evangelho, mais precisamente do coração de Jesus Cristo, que os enviou. Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho. Nós aqui estamos hoje porque os apóstolos abraçaram este mandato de Jesus. Queremos nós também obedecer ao Senhor e continuar na história, indo ao encontro dos irmãos para anunciar a boa nova do Evangelho. No próximo bloco, você assiste o 9º vídeo da série do Catechismo. Nesse episódio, os seminaristas vão refletir sobre a globalização. E depois você fica por dentro das notícias da nossa arquidiocese no Café com Fé. Estamos de volta e assista agora o 9º episódio da série do Catechismo. E depois tem o Café com Fé com a Fernanda Freitas. Os benefícios da globalização fizeram com que grandes avanços tecnológicos pudessem ser compartilhados por todas as nações do mundo. Mas isso também nos tem levado a compartilhar os diversos problemas do mundo? Mesmo com todas as facilidades de movimentação global, de comunicação e transporte, os mais pobres ainda sofrem com a falta de bens básicos, passando necessidades vitais. O motivo disso é a desigualdade na distribuição de bens. O resultado de tudo isso só pode ser a pobreza, a fome, a má educação, os maus cuidados com a saúde e o desrespeito aos direitos humanos, como o descaso com os imigrantes. Não seríamos todos estrangeiros neste mundo? São João Paulo II nos diz que a colaboração para o desenvolvimento do homem todo e de todo homem é um dever de todos para com todos. Os profetas anunciam um tempo em que todos os povos se unirão em torno do Deus de Israel. Em Cristo, na sua cruz, toda a inimizade é destruída. E para aqueles que vivem nele, as diferenças raciais não são motivo de divisão, pois a salvação é oferecida para todos. Existe, portanto, uma vocação e uma aptidão para esta unidade da família humana. Também existe, em nosso tempo, uma globalização dos problemas, o que requer uma ação política em favor do bem comum universal. A relação entre os povos se rege pelos mesmos princípios que devem reger a relação entre as pessoas individuais. A partir desses princípios, a Igreja afirma a necessidade de uma autoridade jurídica internacional livremente aceita, que tenha um poder eficiente para resguardar a justiça, a segurança e os direitos humanos. Reconhecer-se como membro da família humana é aceitar todos os indivíduos sem discriminá-los por sua pluralidade. Verdade, solidariedade e liberdade são valores que deveriam ser enaltecidos por todas as nações. Precisamos despertar a responsabilidade para com todos os cidadãos do planeta. Se a circulação de mercadoria pode ser realizada entre continentes, atravessando países, como no caso do algodão, que é colhido no Brasil, enviado para a China, transformado em tecido e logo depois enviado para Bangladesh, para a confecção de camisas que serão comercializadas na Europa, dessa forma, as boas ações, as ajudas humanitárias e o desenvolvimento humano não devem limitar-se pelas fronteiras e dificuldades naturais. O bem precisa alcançar a todos em todos os lugares. Se a globalização é para ter sucesso, deve tê-lo tanto para o rico como para o pobre. Deve trazer direitos não menos que riqueza. Deve fornecer justiça social e equidade, não menos que prosperidade econômica e aprimorada comunicação. Esse vídeo que você acabou de assistir faz parte de uma coleção de 12 episódios que foram feitos em parceria entre o Seminário Santa Cruz e a Arquidiocese de Goiânia. Ficou interessado em saber mais sobre a doutrina social da Igreja? Siga o nosso Instagram, @docatgim,
e acompanhe as nossas produções. Oi, gente! Começa agora mais um Café com Fé. Então fica aqui comigo para acompanhar as notícias e a agenda da nossa Igreja Católica, no mundo, no Brasil e aqui, da nossa Arquidiocese de Goiânia. Neste final de semana, em que se celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, o valor integral arrecadado nas coletas das missas celebradas em todas as nossas comunidades e paróquias serão destinadas para as obras sociais, iniciativas humanitárias e de promoção social do Santo Padre, o Papa Francisco. Chama-se Óbolo de São Pedro e é uma ajuda econômica que os fiéis oferecem ao Santo Padre, como sinal de adesão à solicitude do sucessor de Pedro, relativa às carências da Igreja Universal e às obras de caridade em favor dos mais necessitados. O valor é encaminhado à cúria de cada diocese, que se responsabiliza de repassá-lo à Nunciatura Apostólica, que é a apresentação do Vaticano no Brasil. Trata-se de uma ajuda que é sempre animada pelo amor que vem de Deus. Todos os meses, a Comissão para a Ação Missionária da CNBB, juntamente com a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, promovem a jornada de oração e missão pela paz. Nesse dia 1º de julho, a jornada será dedicada à Nigéria, um país africano localizado na região da África Ocidental. No início do mês de junho, na solenidade de Pentecostes, a pequena comunidade da igreja de São Francisco Xavier, em Ou, na Nigéria, foi invadida por vários homens atirando contra os fiéis. O massacre causou a morte de muitas pessoas, incluindo várias crianças. As jornadas são um convite à oração. Assim, no dia 1º de julho, somos convidados a fazer da oração uma missão, pedindo pela paz na Nigéria. Será beatificada no dia 10 de dezembro, em Barbacena, Minas Gerais, celebração solene com rito de beatificação à serva de Deus Isabel Cristina Mirade Campos. O rito vai ser presidido pelo prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, cardeal Marcelo Semerato. O anúncio da beatificação foi confirmado no dia 22 de junho, pelo postulador da causa de beatificação da Venerável, Dr. Paolo Vilota, em carta a Dom Ayrton José dos Santos, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Mariana. Então é isso, pessoal. O Café com Fé fica por aqui. Mas você, sempre ligado em nossas mídias sociais para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Tchau, gente. Até a próxima. O nosso encontro de hoje fica por aqui, mas fique conectado com a gente pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. Vamos terminar o programa agora com a bênção com o diácono Amarildo Martins. Desejamos a você um bom fim de semana. Até a próxima. Tchau. Que a bênção do Senhor possa penetrar no nosso coração, na nossa mente, em toda a nossa família, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Que realmente o Senhor, essa bênção possa alcançar a você e toda a sua família. Quero pôr a minha vida ao teu dispor. Vem viver, vem morar em mim, Senhor. Que já não seja eu quem viva, mas tu em mim, no abismo da minha imperfeição. Teu perfeito e incansável amor me reconstrói, então